Quantos estão felizes nessa noite? Diga assim, eu estou feliz. Eu queria que acendesse as luzes e você olhar para a pessoa do seu lado e diga assim, sabe por que eu estou feliz? Fala para ela. Agora você disse que está feliz, então você fala para a pessoa, né? Eu estou feliz porque Jesus me achou. Não é verdade? Aí, ó, vamos dar um glória a Deus por isso? Jesus nos achou. Isso é um motivo de muita alegria para nós, não é verdade? Hoje é um dia muito especial, né? É uma realidade na qual nós sabemos, deixa eu dizer algo aqui, que não tem nada a ver com algumas pessoas que me conhecem, às vezes falam assim, esse pastor aí joga um balde de água fria. Não é isso, não tem a ver com isso. Mas o dia dos pais é todo dia, não é verdade? O dia das mães é todo dia, não é verdade? Assim como o dia da criança também é todo dia, não é verdade? Então é muito importante nós entendermos essas coisas, né? Nós vivemos um tempo onde é isso aqui, para nos tirar do foco daquilo que Deus tem para nós. Eu entendo, irmãos, que de fato nós aprendemos algumas coisas com o longo dos anos que muitas vezes nos deixam longe daquilo que Deus espera de nós, né? Seja por motivos pessoais, seja por feridas, seja por qualquer coisa, mas isso tira a gente às vezes desse lugar gostoso da presença de Deus. Nós cantamos essa canção agora que fala a Ele, né? Toda honra a Ele, toda glória a Ele, tudo isso, mas é algo que a gente precisa entender que essa canção ela deve ser cantada todos os dias da nossa vida, em todos os momentos. Talvez esse é o maior segredo de um equilíbrio do servo de Deus. Entender que as canções que nós cantamos no domingo, elas são apenas, faz assim comigo, são estruturas para que a gente possa aguentar aquilo que Deus tem para nós. Porque quando aquilo que Deus tem para nós estamos falando da sua presença, nós estamos falando do seu ambiente de glória, nós estamos falando da verdade revelada que é Cristo em nós. E o mundo não quer que isso aconteça. Sabe, quando Gálatas diz que o Cristo em nós é a esperança da glória, há um trabalhar das trevas para que essa glória que nós carregamos, que é Cristo Jesus em nós, seja demonstrada através de atitudes, através de visão, seja qual for o serviço que você está tendo, ou como nós estamos aprendendo, o dom que Deus te entregou. Sabe, as trevas se levantam e parece que você não consegue ser pleno quanto a isso. E é justamente nesse lugar, como igreja reunido, que nós temos que estar firmes na palavra do Senhor. Porque aí sim nós vamos entender verdadeiramente que a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Amém? Então eu estou muito feliz de estar voltando para casa depois desse final de semana retrasado. A gente teve passado, eu e a minha esposa, a gente teve lá em Umuarama, pregando na igreja do pastor Giovanni Júnior, ora meu cunhado, né? A igreja Casa na Rocha, uma igreja preciosa, uns irmãos preciosos, que esteve fazendo 5 anos de igreja, então nós fomos lá para ministrar, e fomos abençoados com mais um tempo juntos lá, e foi precioso. Chegamos na sexta, estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Minha amada esposa, Pri, ela é uma mulher que Deus tem usado muito na minha vida, para revelar esse entendimento do meu papel, como marido, como esposo, como sacerdote, como alguém que me faz entender algumas coisas no Senhor. E eu queria louvar a vida dela diante da igreja mais uma vez, dizer que ela é a mulher mais preciosa da minha vida, a mulher que Deus me deu, e ela é maravilhosa em Cristo Jesus, amém? Obviamente minha mãe não perde esse espaço, meu pai também, meu sogro, minha sogra, enfim, todo mundo. Mas eu quero louvar a Deus, porque hoje de manhã, quando nós sentamos na mesa, eu sou muito assim, irmãos, eu sou, como é que fala assim? Às vezes eu não sei, deixa eu abrir para vocês aqui uma realidade, às vezes eu não sei começar alguma coisa, e Deus usa a Priscila para isso. E a Priscila tem uma realidade assim dentro dela, que é esse foco, né? De querer conversar, de querer puxar assunto, né? Eu sou, como eu já falei para a igreja, tá bem, ela não. O que você queria ouvir hoje, Abel? O que você queria isso, né? O que você queria aquilo hoje? Se fosse para fazer essas perguntas da Priscila, que às vezes... E eu fiquei pensando sobre isso o dia inteiro, né? E, lógico, eu vou chegar no ser pai, né? Eu quando sentava e conversando, olhando para o Israel e para a Isabel, e a pergunta foi essa, assim... Abel, o que você sentiu quando você pegou Israel no colo? Sabe aquelas perguntas assim, né?
E a Isabel, que é toda tecnológica, estava no chat GPT, né? Vou fazer as minhas aqui, né? E o Israel perguntou, pai, o que foi? O que aconteceu isso? Eu disse assim, Israel, eu nunca tive dificuldade de entender que eu seria pai. Eu sabia que eu queria, por quê? Porque meu pai me ensinou isso. Meu pai sempre foi esse cara que não... Meu pai nunca gerou uma dificuldade na minha vida, dos meus irmãos, para dizer assim, ó, ter filho é problema. Nem ele e minha mãe, pelo contrário. Eu nunca ouvi do meu pai e da minha mãe uma dificuldade, dizer assim, não, porque vamos ter só um menino, porque está difícil. Irmãos, problema e dificuldade, desde que o mundo é mundo, já existe, né? Eu me lembro que meu avô dizia, Aurélio, quando a gente era pequeno, que todo o tempo o Brasil estava em crise. E até hoje também estão dizendo que está em crise, não é verdade? Mas nós estamos aí, firme e forte. Então eu nunca ouvi do meu pai uma palavra dizendo assim, não, porque, está difícil isso, está difícil. Meu pai me ensinou isso. Então quando eu casei, eu tinha essa certeza que um dia eu ia ter família e eu queria ter filhos. Então eu falei para o Israel o seguinte, Israel, quando você veio, essa confirmação chancelou no meu coração. Não, agora eu entendi o que é ser pai. É lógico, irmãos, na época eu tinha 20 anos, né? E hoje eu tenho 27, vocês percebem, né? O Israel está com 7 anos. Mas aquilo trouxe uma realidade no meu coração, que tipo assim, baixou aquela questão do download, né? Opa, agora eu sou pai, né? Então ali Deus começou a trabalhar muito forte no meu coração. E 2 anos e 2 meses depois veio a Isabel. E a Isabel perguntou assim para mim, pai, eu só queria que fosse uma menina. Eu confesso para os irmãos que nós temos, até hoje nós vendo isso, as cartas, né? Quando em 99 nós fazíamos Instituto Bíblico, eu e a Priscila, e numa aula de lar cristão, nós desenhamos, eu já falei isso para algumas pessoas, e hoje nós achamos essa carta. No dia 18 de março de 99, nós desenhamos a nossa família, e nós colocamos a casa, eu e ela, e do lado um menino com chapeuzinho, e a menina com cabelinho. Você acredita nisso? Diga para a pessoa do seu lado, Deus faz, conforme a sua palavra liberada. Isso 18 de março de 99, nós casamos em 2002, não é isso, Pri? Me ajuda aí com data que eu sou ruim para isso. E naquele momento que a Priscila falou assim, ai menina, o meu mundo azul foi ficando... Literalmente veio aquele negócio assim, meu Deus do céu, agora como é que é ser pai de menina na minha cabeça, né? Porque eu estava programando, na minha cabeça, mais homem, porque eu vim de uma família só homem, né? Mas aí a Isabel veio, cara, me ensinou a doçura, me ensinou todas as coisas. E assim, por que eu estou falando isso para você, irmãos? Porque o que é propósito de Deus, o que é a essência do Senhor, o que é a verdade do céu, você pode tentar esconder de cabeça para baixo, ela sempre vai florescer conforme a vontade dEle. Nós temos planos, mas os planos a realização vem dEle. Eu quero dizer para pessoas que têm sonho de ser pais, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus vai te fazer pai em nome de Jesus. Sabe, pessoas hoje que são pais, deixa eu dizer algo, irmãos, eu tenho tanto temor quando eu olho para a vida dos meus filhos, e eu quero deixar claro que eu sempre fiz isso, eu nunca blindei eles de nada, no sentido de, por exemplo, são os filhos do pastor, não, hoje o Israel está ali, a Isabel está ali, vocês conhecem, desde pequeno dentro da igreja, e eles nunca mudaram o nome deles. Eles não têm, os filhos do pastor. Não, talvez tem gente que está conhecendo a gente agora aqui, que nem imagina que o meu filho já te atendeu no carro, debaixo de chuva, no guarda-chuva. A minha filha já cuidou do teu filho. Enfim, está tudo certo, está tudo bem. E não é palmas pelo mínimo, entendeu? Como diz o Rafael, não é palmas pelo mínimo, né? O Rafael, cadê ele? Está ali atrás. Cadê hoje? Ele veio, né? Estava tocando hoje ali, ó. Aquele ali, irmãos, ó. Aquele ali é o nosso Rafael Guedes. E eu nunca escondi isso, nunca fiz nada, nem eu nem a Priscila. E eu tenho tanto temor quando eu olho para a vida dos meus filhos, porque eu entendo, irmãos, que nós pais, quem é pai aqui, levanta a mão assim, ó. Vou falar uma coisa direto para você. Se você tivesse a profundidade, o conhecimento do que é receber de Deus a herança dele, cara, a gente resolveria todas as nossas dificuldades. Ninguém é perfeito, ninguém nasce pai. Fulano de tal nasceu para ser pai. Não existe isso. Não existe. E existe um propósito de Deus crescente. Agora, ser pai não é só dar presente, todo mundo sabe disso. Não é só ser presente, porque eu levo meu filho todo dia na escola e trago, isso é ser pai. Não, irmãos. Sabe, Deus já me deu uma palavra sobre isso, eu já ministrei para os homens. Pais presentes, filhos um presente.
Nosso papel nesse dia é muito mais do que ter apenas um dia de comemoração. É a responsabilidade de entender que nós temos o que? Flechas em nossos alforjes, né? Flechas que a gente lança aos pés do Senhor. Filhos, obedeçam os seus pais, pois isso é justo. Efésios 6:1. Pais, não irritei os vossos filhos. Preste atenção, meu irmão, se você hoje é uma pessoa que não tem tido paciência, mas por que fulano tal? Escute, Deus tem tido paciência com você. Você está entendendo? A maneira como você se relaciona com Deus, não adianta, você pode parar e dizer assim, não, mas eu e Deus, mas o meu filho, isso. Irmãos, a evidência se você é um homem de Deus está nos seus filhos. A evidência de tudo aquilo que você carrega como dom de Deus está na sua casa, na sua família, que é o primeiro lugar onde se manifesta o agir de Deus, a plenitude de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Não é sobre isso que eu quero pregar, tá? Mas eu só quero dizer isso para os homens, já que é feliz dia dos homens hoje, dos pais. Entenda que você é sacerdote. Entenda que você tem algo do céu que o Senhor entregou na sua mão. Ah, pastor, mas minha mulher é difícil. Irmãos, se a gente for contar aqui as realidades, sempre tem o outro lado da história, né? Para um homem que acha que a mulher é difícil, também nunca esqueça que tem uma mulher que acha que o homem é difícil. E aí é tão bom que quando chega no final das coisas, tudo aquilo que você achava que era contrário, você vê que é o que te completa. Quantos creem assim em nome de Jesus? Então levante sua mão assim para o céu, o homem, você que é pai. Você que é pai, levante a mão e diga assim, eu recebo, eu quero, diga assim, eu quero essa graça, essa unção e esse direcionamento que só o Senhor pode me dar para cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos e daquilo que o Senhor tem me entregue, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Hoje nós temos uma apresentação das crianças preparadas com amor e carinho para nós. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco através dessa palavra. Primeira Samuel capítulo 16, versículo 7. Depois eu peço para que os irmãos sentem e nós vamos compartilhar da palavra do Senhor nessa noite. Diz assim: o Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Bote sua mão no coração e diga assim: Senhor, em nome de Jesus, que este coração se abra para a tua palavra agora. Senhor, que tudo aquilo que eu vou ouvir encontre lugar na minha vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar. Dever de casa, depois você chega em casa, medita sobre 1 Samuel capítulo 16. Você vai ver aqui uma história muito conhecida, de um ambiente muitas vezes falado, replicado, da história da escolha, da substituição, ou seja, do ambiente em que Davi foi levantado como rei. Aqui era a casa de Jessé, era o ambiente onde Samuel tinha ido procurar, e Samuel estava procurando os melhores filhos, né? Desculpa, a aparência maior, o mais robusto, aquele que tinha perfil de rei. E esse texto é muito claro, na qual o próprio Senhor chama a vida de Samuel e diz assim: Samuel, vem cá, e deixa eu te dizer uma coisa, você está escolhendo de forma errada, você está escolhendo com os teus olhos, e eu não quero que seja a aparência um motivo pelo qual você escolha. Deixa que eu conheça o coração, deixa que eu sei a pessoa que vai ser a pessoa que vai dar continuidade àquilo que é um propósito meu com a geração. Então Deus ali, Jessé lembra do filho que estava ao distante, lá por trás das malhadas, a palavra de Deus diz. Então chama-se Davi entra na casa e o Senhor fala assim: ó, esse aí é o ungido, esse é o escolhido, e esse é na qual eu tenho uma proposta para ele. Entenda bem, o tema da palavra nessa noite que eu quero ministrar ao seu coração, assim como tem ministrado ao meu coração, é da funda à coroa. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado: da funda à coroa. Existe um processo na vida do cristão, como também existe na nossa vida, fases que são como estações, né? Nós temos ali o outono, nós temos a primavera, nós temos o verão, nós temos o inverno, ou seja, todos nós passamos estágios, ciclos de Deus na nossa vida. Esses ciclos, eles nos levam a lugares onde o Senhor aparentemente nos mostra mais perto dele, mas também parece que tem momentos que nós estamos, literalmente como árvores secas,
as folhas caem, parece que nada está dando certo, sentindo frio, seja qual for o ambiente, mas isso tudo faz parte do agir de Deus na vida do seu filho. Preste atenção que nesse contexto nós estamos vendo aqui um jovem que foi tirado literalmente de um ambiente onde não se encontrava essa realidade que o profeta achava, ou seja, alguém aparentemente perfeito por cargo. E eu quero falar nessa noite sobre 3 coisas importantes na vida de Davi, que fazem correlação ao que talvez eu e você estamos vivendo hoje. E antes de mais nada, eu quero que você entenda que o cristão precisa compreender o que está vivendo. Preste atenção que quando eu falo compreender, eu quero dizer que você precisa ter base, conhecimento para saber que aos teus olhos naturais pode estar dando tudo errado, mas diante de Deus está dando tudo certo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque nem tudo aquilo que nós precisamos entender, irmãos. Ontem eu tive um tempo precioso com um casal de pastores, o Fernando e a Giza, e nós falávamos muito sobre isso, sobre esse ambiente onde Deus está construindo dentro de nós. Deus, ele trabalha com estatura, Deus não trabalha com estrutura, você está entendendo? E todo o conhecimento que eu e você temos é para dentro de nós. Tudo que Deus trabalha na minha e na sua vida é dentro de nós, não é fora. O fora são só sinais de que aquilo que está acontecendo, Deus está dizendo, não, é isso mesmo, é dessa forma, é dessa maneira. Porque a Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. Preste bem atenção no que eu quero dizer. Deus trabalha com estrutura, ou seja, com a parte interna. Diga assim comigo, dentro de mim. Estatura é onde Deus trabalha. Afinal de contas, Jesus foi colocado dessa forma. Quando foi procurado, ele estava no meio dos sábios, ele disse assim, ele crescia em graça, conhecimento e estatura. Ou seja, nós precisamos entender que tudo que eu e você passamos, existe um propósito de Deus para tal. Quem crê assim, diga amém. E em 1 Samuel, no capítulo 17, você pode virar um pouquinho a página para frente, você vai ver aqui do versículo 45, que Davi então chega diante daquele Golias. Você sabe que ele foi então pelos seus pais, pedido para levar comida aos seus irmãos que estavam ali, e chegou lá, viu Golias desafiando o povo de Israel. Havia uma afronta com o povo de Israel, havia aquela realidade de quem pudesse vir e destruir, guerrear, porque só havia frouxo, só havia essa realidade. E no versículo 45, Davi diz assim, Davi porém disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Aqui tens afrontado. Diga assim, o Senhor está comigo. No versículo 49, vai um pouquinho mais para frente, então Davi dá o checkmate. Davi pega, então, se posiciona nesse lugar que diz assim, Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Diga assim comigo, Davi usou a funda. Fazendo uma correlação para a nossa vida, para o que nós caminhamos, para dentro daquilo que nós estamos vivendo, a funda aqui fala do tempo da fé e da preparação. Irmãos, preste atenção aqui uma coisa. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé ela é edificada pelo ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós estamos passando por um tempo onde a nossa fé é provada. Lembra da canção? Cada vez que a minha fé é provada. Quando a gente está vivendo esse tempo onde nós vemos o gigante, seja qual é o problema, vamos lá, casamento. Pastor, eu casei e não consigo me acertar com a minha mulher. Eu estou dando nomes talvez para alguns gigantes, mas vamos lá, vida financeira. Pastor, meu Deus, eu não consigo sair dessa realidade, minha vida financeira, não consigo viver isso. Vamos lá, outro gigante, emocional, ferida, tipo qualquer coisa te fere. Qualquer situação te fere, até uma ordem de um encarregado, você diz, ó céus, ó vida, entendeu? Nada serve para mim. Qualquer coisa, você está dirigindo, de repente alguém corta na sua frente, tu para e fica 15 minutos ali se tremendo, como quem diz, meu Deus, tem alguma coisa. Os gigantes que nós enfrentamos, os gigantes que têm se levantado na nossa vida. Preste atenção que aqui fala de um propósito em fé. Irmãos, qual em sã consciência uma pessoa desafiaria um gigante sem ter a convicção do que ele carregava? Sabe, tem pessoas e situações
que são muito pertinentes ao entendimento de que elas estão vivendo no tempo ainda, que precisa botar em prática a sua fé, mas elas já querem viver outros ambientes. O fato de se converter ao Senhor, o fato de entregar a sua vida ao Senhor, é um processo de caminhada. É um processo onde a gente vai vencendo gigantes todos os dias. Só que cada ciclo da nossa vida existe uma ferramenta e existe uma arma que Deus nos dá. Hoje talvez eu estou falando para pessoas que têm tido dificuldade em vencer os seus gigantes. Têm tido dificuldade de avançar porque tudo é grande na sua frente. Tudo está difícil de resolver. Sabe, se é um ambiente, por exemplo, hoje é Dia dos Pais, tem filhos que não falam com seus pais. Mas tem várias situações pertinentes a isso. Mas vem cá, quem tem fé, quem está ouvindo a verdade, quem tem a palavra no seu coração? Somos nós cristãos. Então o seu pai não vai ser cobrado daquilo que ele não te entregou. Agora você é responsável por aquilo que tem que fazer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Independente de qualquer coisa. É uma realidade que tem que ser posta. Peraí, eu estou vivendo um tempo de fé, então eu tenho que avançar. Eu tenho que estar preparado para usar isso no momento certo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Davi saiu de um lugar onde, detalhe, preste atenção, muitos viam ali Davi como um jovem, mas Deus já via Davi como um rei. Muitos olham para nós e olham para nós uma situação que tipo assim, não, esse fulano de tal é pequenininho, essas coisas, meu Deus, agora inventou de ser crente, agora, sabe, mas é justamente isso que Deus quer. Irmãos, as coisas de Deus para a nossa vida, para os homens é loucura. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, fica calmo que Deus está no comando de tudo. Agora, você precisa aprender a usar a funda. Você precisa o quê? Entender que esse tempo que você está vivendo não está de forma alguma longe do... Deus me esqueceu. Deus, não, irmãos, é fé, é prática. É colocar em prática, é entender que o Senhor está na frente, é saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais sobre tudo aquilo que pedimos ou pensamos. É andar num ambiente de com certeza, sabe, de convicção de que o Senhor sabe os pensamentos que tem a meu respeito. Pensamentos de paz e não de morte, para dar o fim que desejais. É saber com toda certeza que, como diz a palavra do Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, irmãos, a gente vê hoje pessoas que começam muito bem as coisas. E Deus literalmente, vamos falar de um ambiente simbólico, entrega uma funda na mão dela. Sabe que o melhor lugar onde essa funda é testada? Onde ninguém está vendo. Não é porque você entregou sua vida para Jesus agora, que você já foi batizado em línguas, que você é isso, tal, e você já se sente a pessoa, o gigantão da construção. Entenda que a formação de Deus na nossa vida, irmãos, a melhor dela, aquilo que estabelece e continua, é no secreto. Tudo que Deus tem de melhor na sua vida, irmãos, só vai aparecer para as pessoas, depois de que tudo aquilo que Ele precisava já te revelou no secreto. Não adianta você querer apressar o processo, irmão. Não adianta você achar que nós estamos falando sobre os dons esse mês. Sabe, irmãos, é precioso entender que, irmãos, quem tem dom, tem dono, não é verdade? Ter a consciência de que o dom que eu tenho não é meu, é do Senhor. E tem que ter ordem e decência nas coisas. Nós temos que saber sobre isso, porque os dias são maus. Irmãos, e existe um lugar que a Bíblia diz que é desesperadamente corrupto. Onde que é? Nosso coração. Então nós precisamos entender que se eu hoje estou caminhando, pastor, por que eu não consigo vencer sobre isso? Como é que está a sua funda? Olha para a pessoa do seu lado, como é que está a sua funda? Ou como está o teu tempo de fé, de preparação? Você tem caminhado na oração dos teus pastores? Amém. Mas entenda uma coisa, irmãos, Deus quer falar contigo, você é filho. Você está entendendo? O Senhor quer usar você. Não é criar um amuleto ou fazer do teu líder, do teu pastor. E eu estou falando como pastor, fazer desse uma espécie de, como é que se diz a palavra? Uma espécie de guru. Não é sobre isso. É sobre você, no teu secreto. Irmãos, a Bíblia não fala sobre isso. Mas imagina só o portal que Davi colocou de adoração diante do Senhor, irmão, quando ele enfrentou um urso e um leão, irmão. Você já parou para pensar isso? E ali não, a Bíblia não diz. Quem foi que discipulou Davi? Quem foi o cara que chegou para Davi e disse, Davi, é isso, aquilo outro? Não, ele sabia que havia um lugar no coração de Deus que ele precisava tocar.
Mesmo sem ter alguém que dissesse, isso aqui, está entendendo? Faz dessa forma. O que eu quero dizer nessa noite é que todo mundo começa pela funda. Agora não adianta você estar tempo dentro da igreja, continuando querendo usar só as fundas. A funda é um tempo de fé e preparação. Se você vive um ambiente onde a tua fé todo tempo está movida às circunstâncias, você está usando errado essa funda. Faz assim para a pessoa do seu lado assim, olha a funda, irmão. Outro versículo, eu queria que você abrisse comigo, por favor. Em 1 Samuel, só que no capítulo 17, versículo 51. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Outro dever de casa, medite sobre o capítulo 17. Você vai ver que a perseguição de Saul por Davi começou. Você vai ver que então Davi foi o cara que era bênção, daqui a hora começou a ser o cara errado da história. E Saul colocou todo mundo para correr atrás dele. Aqui diz o seguinte, pelo que correu Davi e lançou sobre os filisteus, tomou-lhe a espada e desembanhou-a e a matou, cortando-lhe a cabeça. Desculpa, não é o capítulo 17, volta ali. Não é o capítulo 17 que eu falei agora há pouco, perdão. Pelo que Davi e lançou-lhe sobre os filisteus, tomou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ele a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Essa parte aqui, Davi usa a espada para degolar Golias. Sabe, irmãos, quando eu olho para essa passagem e eu começo a meditar sobre ela, eu consigo entender que a espada, ela traz um tempo de, literalmente, de uma estrutura sendo formada. É um tempo de luta, é um tempo de processo. Eu vejo que, preste bem atenção que eu quero que você foque no que eu quero dizer nessa noite. Da funda à coroa. Tem pessoas que já sabem usar muito bem a sua funda. Vivem com fé. Elas têm, sabe, destreza com as coisas. Elas vivem esse processo maravilhoso de Deus. Elas conseguem se botar em situações com autoridade. Tu vem contra mim e eu vou contra ti. Sabe essa certeza? Mas quando chega no momento da espada, que é para finalizar um processo, ou seja, para entender o que está acontecendo, ela faz de forma errada. Porque ela acaba se precipitando em situações. E a espada aqui para Davi, fala desse ambiente, onde ele entendeu o que ele estava construindo. Deus colocou na mão dele uma espada, e essa espada fala de um tempo de luta, onde nós sim temos que conquistar as coisas. As pessoas acham que vir para a igreja resolve o problema. Vir para a igreja não resolve o problema. Vir para a igreja te fortalece no corpo para resolver o problema. Agora, quem resolve o problema, faz assim comigo, aponta assim, ó. Faz assim, ó. Eu mesmo. Não se resolve o problema apontando. Você está entendendo? Se resolve o problema resolvendo. Davi derrubou com a funda. Por que não podia? Vai lá agora com a espada. Não, a Bíblia diz que ele correu ele mesmo e falou, pau. O fato de você ter fé, irmãos, não isenta o fato de você ter que concluir tudo aquilo que Deus te entregou. Eu vi muitas pessoas nessa caminhada de vida, desde o tempo que eu me entendo por gente dentro da igreja, que qualquer dificuldade dizia assim, não, eu vou orar e Deus vai fazer, eu vou orar e fazer isso. A pessoa levava anos sofrendo que nem, desculpa, não pode falar algumas coisas, né? Sofrendo. E sabe o que precisava? Vem cá, filho, senta aqui, ó. Vamos conversar. O que se resolvia em 5 minutos, passou anos. Sabe o que é isso? Tem fé. Estou aqui com a minha funda. Senhor, em nome de Jesus, Pai, essa situação eu apresento a Ti. Tá, mas tu já foi conversar? Não, o Senhor vai fazer, o Senhor vai trazer. Não, mas tu já foi lá resolver? Não, mas eu creio que o Senhor vai fazer. E Deus está lá dizendo, quando, querido, que tu acha que eu vou fazer? Quantos estão entendendo sobre a espada? Irmãos, o mais difícil você já fez. Você derrubou o gigante. A tua fé te levou nesse lugar de crença, nesse lugar de ambiente, onde você tem convicção de que o Senhor está contigo. Ou tem alguém que tem dúvida que o Senhor existe? Você serve um pedaço de papel? Não, você serve um Deus.
E ele é vivo, porém, né? Quem já viu aqui? Quem tocou? Quem? Diga assim comigo, a fé inabalável no Senhor. Então a espada que Davi cortou a cabeça de Golias, fala desse ambiente de luta. Mas que tipo de luta? Que eu venço os meus medos. Que eu me torno um pai presente. Que eu me torno uma mãe, sabe, sujeita. Que eu me torno um homem sábio. Que eu me torno o homem de Efésios 5. Que deu a vida pela sua esposa. Mas também que eu tenho uma esposa que é a mulher de Provérbios 31. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É um processo. Então não é as coisas do dia para a noite. Não é porque agora nós estamos indo para a igreja, eu frequento o GA, está tudo certo. Ou então eu estou no Solidificar, eu estou no Homem ao Máximo, na Mulher Única, no Homens à Mesa, enfim. Não, irmãos, isso é um processo. Então vai ter luta sim. Só que você tem que cortar a cabeça de Golias. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Entenda o que você está vivendo. Ah, pastor, mas eu tenho fé, isso vai acontecer sim, mas quem sabe não é hora de você fazer assim comigo, desembanhar a espada e cortar a cabeça do gigante. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Da coroa, irmãos. Pensa que, você acha que Deus vai... Eu tinha o Altamiro era meu patrão, ele quando olhava uma pessoa assim que de repente... comercialmente falando, estava lá e fazia algumas coisas erradas, ele dizia assim, quando você vê um jabuti em cima do poste, desconfie. O que ele queria dizer? Quando que um jabuti chega sozinho em cima de um poste? Sabe o que isso quer dizer? Irmãos, onde você está vivendo, o que você está fazendo, da forma como você está fazendo, pare, pense e analise se é o Senhor que está mandando você fazer. Porque às vezes você está na frente de algo, Deus te entregou algo tão precioso e você não está sabendo. E isso é importante você compreender. Irmãos, hoje eu vejo tantas coisas acontecendo. E sabe qual é a minha oração? Que eu não me veja como um jabuti em cima de um pote. Que eu me veja, sabe, crescendo dia após dia. Sabendo quem eu sou, sabendo o que Deus espera de mim. Fazendo oração todos os dias, Senhor, que eu viva hoje o que o Senhor tem para mim. Irmãos, esse temor tem que estar no nosso coração. Porque quando nós falamos sobre processo, nós estamos falando de uma fase. Assim, diga-se comigo, um dia, outro dia, outro dia, outro dia. Não queira coisas antes do tempo. Não deseje as coisas antes do tempo. A Bíblia diz, até com o mal, ele diz assim, basta todo dia o seu mal. Para quê, irmãos? E hoje a gente está vendo uma geração que está minguando porque se preocupa muito mais daquilo que deveria. E eu nem vou falar sobre ansiedade, não vou falar sobre esse nível de nervosismo, não, eu estou falando de um lugar de dependência do Senhor. Deus já entregou para você, falta você se posicionar e trazer a espada e dizer assim, não, agora deu para ti. Irmãos, eu não estou aqui nessa noite dizendo que pastor, a tua vida é muito fácil. Não, não tem a ver com facilidade, tem a ver com decisão. Tem a ver com escolha e posicionamento. Irmãos, nós não podemos esperar e aprender a conviver com problemas. Isso é o pior estilo de vida. Aprender a conviver com problema. Sabe, onde não dói mais, isso não te trata mais. Isso chama-se iniquidade. Diga para a pessoa do seu lado assim, em nome de Jesus. Fale assim, em nome de Jesus. Você não deixa eu viver assim. Me ajude a avançar em nome de Jesus. Quem crê assim, diga um glória a Deus. 1 Samuel capítulo 24, versículo 10. Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos, nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Irmãos, esse ambiente de espada, quando eu falo de processo, quando eu falo de luta, é um ambiente em que você precisa compreender que quando eu falo de espada, você tem que vencer muitas vezes coisas que não são naturais.
Esse texto de Samuel 24, você pode depois meditar sobre em casa, você vai ver que é justamente o que eu disse há pouco. É um lugar onde Saul começou a perseguir Davi. E Davi estava dentro de uma caverna com seus homens, e de repente Saul veio e ficou na mesma caverna, e no fundo ele estava. E ele teve a oportunidade de matar Saul. E ele diz exatamente sobre isso. Sabe por quê? Se você for meditar sobre os versículos antes, ele cortou um pedaço da orla, ou seja, do manto de Saul. Obrigado. Cortou um pedaço, e a Bíblia diz que o coração dele tremeu. Foi daí onde ele pegou e saiu e disse assim, olha, de longe disse assim, Saul, eu poderia ter feito coisas piores. Até inclusive me disseram. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quando a gente está vivendo um tempo da espada, num tempo de luta e esse processo, muitas coisas vão acontecer em nossa volta, para dizer que a gente é bom, para dizer que a gente é capaz, para dizer que agora está tudo certo. Não, você já tem a espada, eu tenho a arma que eu preciso, porque antigamente era uma funda, agora eu tenho uma espada. Olha aqui, ó, minha espada, sabe? Olha só a autoridade que eu tenho, olha a espada que eu tenho. E essa espada me faz o quê? Agir como, por exemplo, ouvir conselho de qualquer um, andar em qualquer situação, se meter em guerras que não é aquela que Deus quer que você entre. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu gosto do exemplo que o pastor Aurélio dá. Ele falou sobre isso. A igreja de Atos, os irmãos que fizeram os cursos ali, as aulas de Atos, vão entender o que eu vou falar. A igreja de Atos, o problema não foi de fora para dentro. A igreja de Atos não foi o problema de fora para dentro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A igreja de Atos, o problema nasceu de dentro para fora. Sabe onde muitas igrejas se perdem? É quando essa autoridade, ou essa espada, ela é colocada, e as pessoas não sabem lidar com elas. Agora deixa eu te dizer algo. Você acha que isso é só para a igreja? É dentro da tua empresa, é dentro do teu trabalho. Nós tínhamos um pastor na época, né, que ele dizia o seguinte: você quer conhecer uma pessoa, dê autoridade para ela. Enquanto uma pessoa ajuda no estacionamento é uma coisa, na porta é uma coisa, e vai entrando. Quando chega aqui em cima, o pastor Davis falava isso para mim: pastor, fácil é colocar, difícil é tirar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a verdade da espada, ela é justamente um lugar onde você tem que ter muita atenção. Deus te deu um dom, sim ou não? Então você tem um dono. Não faça do seu jeito, faça como Deus quer. A estatística mostra que todos aqueles que se levantaram contra a autoridade morreram. Davi não foi assim. A Bíblia diz que o coração dele tremeu. Foi onde ele se afastou e disse assim: olha, eu poderia fazer, mas não fiz. Você vai ser colocado em situações em que você vai ser um Davi, talvez você vai estar diante de um Saul. A tua decisão vai definir a tua bênção no final. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Está todo mundo falando mal de fulano de tal. Está todo mundo... Você vai falar: opa, peraí. Faz assim comigo, ó. Sabe o ditado que fala que boca fechada não entra mosquito? A Bíblia diz que aquele que fala demais, lhe faltam as transgressões. O muito falar, lhe faltam as transgressões. Tem gente que fala de tudo. Fala. Precisa, tem necessidade de falar. E muitas vezes fala, e que durante o dia dá até bom dia cavalo. Bom dia cavalo, cara. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Que espada é um tempo de luta e um processo de Deus. Irmãos, o que você precisa, Cristo já te entregou, amém? Agora aprenda a lidar com isso. Aprenda. Dentro da sua casa, com seus filhos, sabe? Dentro da igreja. Irmãos, eu canso de dizer, se existe um propósito de Deus para a nossa vida, existe também um propósito do inferno para a nossa vida. A questão é, o que você tem dado de legalidade? E aí você vê os frutos do que você tem vivido. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Diga amém. Então diga assim comigo: funda, fala de fé. Faz assim: espada, fala de luta e processo. Quantos estão entendendo? Repito. Diga para a pessoa: você entendeu? E por último,
Abre comigo, por favor, em 2 Samuel, capítulo 5, no versículo 3. 2 Samuel 5, 3. Diz assim: assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Diga assim comigo: Davi então teve a coroa. Sabe, meu irmão e minha irmã, é lógico que quando nós falamos de coroa, a gente entende de galardão, a gente entende de um cumprimento de promessa. Mas aqui o que o Senhor colocou no meu coração é justamente o reconhecimento da caminhada em Deus, que é o propósito que Ele nos chamou. Nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas, primeiro, olha só que interessante, já era para elas estarem usando uma coroa, sendo referência, sendo um lugar de ajuda, de reconhecimento, mas elas querem usar a funda. Ou então, Deus ainda está trabalhando com elas no ambiente da espada, mas elas acham que não, é o tempo da coroa, porque eu estou vivendo um processo muito doído, porque eu estou sofrendo demais, então agora é tempo ainda da coroa. Não, já deu. Quem determina as coisas não somos nós, é o Senhor. A Bíblia diz que Davi foi ungido rei, irmãos, na casa do pai dele, ainda novo. Isso só aconteceu bem depois. E detalhe, ele primeiro foi rei sobre Judá e depois sobre todo Israel. Entenda o que eu quero dizer para você nessa noite. Hoje, talvez você já está preparado para receber a coroa, mas se você não entender o processo de Deus na sua vida, essa coroa vai demorar muito mais para estar na sua cabeça. Uma vez eu ouvi uma palavra de alguém há muitos anos atrás, que muitas vezes nós perdemos a bênção por causa de 1 minuto. 1 minuto antes da bênção nos afasta de todo o propósito. Sabe, é a ansiedade, é a revolta, é o que nasce no coração, é aquela semente adâmica que não foi arrancada, é aquele velho homem que ainda, sabe, tenta lutar, é aquele, sabe, a raiz de pecado que você ainda não conseguiu confessar. São situações que te impedem de receber essa coroa. Coroa aqui para Davi é um cumprimento de um propósito e um reconhecimento de Deus na vida dele. Davi já sabia o que Deus tinha na vida dele. Tanto é que em toda a sua caminhada ele nunca usurpou isso, ele viveu todos os momentos. Agora, Davi pecou. Davi fez coisas erradas. A Bíblia diz que inclusive ele não pôde construir o templo porque havia sangue na mão dele. Ou seja, ele foi um excelente soldado. A Bíblia diz que Saul fez um propósito para ele ir lá pegar 100 prepúcios de Filisteu. Ele trouxe 200. Ele sabia como lidar com as coisas, mas ele nunca tocou naquilo que era o tempo de Deus. Nunca. A Bíblia diz que uma vez ele estava num lugar, não me fugiu a passagem agora, e ele falou alto que queria beber das fontes. Os soldados foram lá e pegaram a água, trouxeram para ele, e ele disse assim: meu Deus, o que vocês fizeram? Eu não quero nada antes do tempo de Deus. Diga assim comigo: nem antes, nem depois, nem além e nem aquém. Eu só quero o que Deus tem para mim. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Queria que você ficasse de pé. Grupo de louvor. E para terminar, irmãos, Hebreus capítulo 10, do versículo 35 ao 39. Pessoal do departamento infantil, se já quiser ficar na espreita aqui. Olha o que diz a palavra do Senhor: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quem crê assim, diga glória a Deus. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Diga assim comigo: eu preciso aprender, eu preciso me sujeitar às fases de Deus na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, levante sua mão assim o mais alto que você puder.
Pai, a minha oração nessa noite é que o Teu Espírito que habite no coração dos meus irmãos, que está na vida de cada um, os guia a toda a verdade. Pai, que essa revelação de qual fase, qual entendimento que eles estão vivendo, possa estar, Senhor, cada dia mais na vida de cada um. Pai, que eles não se percam nas armas que o Senhor tem entregue a eles. Deus, se é funda, que eles caminhem em fé e ousadia. Deus, se é espada, que eles entendam um processo e guarde o seu coração no Senhor. Mas Deus, se é a coroa que o Senhor tem entregue para eles, que eles reconheçam um processo e saibam dar glórias a Ti em todo o tempo. E que a verdade, ó Deus, o Teu Espírito, a simplicidade do Senhor, seja o reflexo primordial na vida deles. Em nome de Jesus, assim eu oro e declaro. Cante conosco uma canção.